Teorema de Pitágoras. Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver questões só de Teorema de Pitágoras. Caso você já esteja bem em todas as outras matérias, porém precise dar uma reforçada nessa. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar o sininho de notificações e deixar o seu like se você gostar do vídeo. Também compartilhe o vídeo com seus amigos e comente aqui embaixo o que você achou do vídeo e das questões, e até sugestões para próximos vídeos. Então vamos lá! Dois garotos, Marcos M e João J, estão empinando pipas e, em determinado momento, a 15 metros do solo, as duas pipas se enroscaram no ponto P, conforme mostra a figura. Então aqui eu tenho a figura que mostra os dois garotos empinando pipas, M, Marcos, e J, João. E aqui eu tenho o ponto P, a 15 metros do solo, onde as pipas se enroscaram. Então, desprezando as alturas dos garotos, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e da linha JP de João, no momento em que as pipas se enroscaram, eu quero saber a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e da linha JP de João, no momento em que as pipas se enroscaram. Isso em metros. Então, o que eu quero saber é a diferença entre o comprimento de MP e de JP. Bom, se nós analisarmos aqui a figura, eu observo que eu tenho dois triângulos retângulos, onde eu tenho as medidas de 16 metros, de 20 metros e de 15 metros. E as medidas que eu não tenho são o comprimento MP e JP, que são exatamente o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, as hipotenusas dos triângulos retângulos. Também são valores que eu preciso descobrir para saber a diferença entre MP e JP. Então, pessoal, eu tenho condições de descobrir esses valores através do Teorema de Pitágoras. Então, aqui Então, eu vou começar descobrindo o comprimento da linha MP. E o que diz o Teorema de Pitágoras, pessoal? O Teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação entre as medidas de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que aqui eu não tenho, então eu vou chamar de x. Então, o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. No caso, aqui, o cateto B ele vai ser 16 metros mais 20 metros, ou seja, o cateto B é 36 metros, ou 36 ao quadrado. Mais o cateto C, que é 15 metros, então é 15 ao quadrado. Aqui eu tenho x ao quadrado, que é igual a 36 ao quadrado, que eu vou fazer aqui do lado. 6 vezes 6, 36, deixo o 6 e vai o 3. 6 vezes 3, 18, mais 3, 21. 3 vezes 6, 18, deixo 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. 6, 1 mais 8, 9, 2 e 1. Ou seja, 36 ao quadrado é 1296. Mais 15 ao quadrado. Vou apagar e fazer aqui do lado.
5 vezes 5, 25. Deixo 5 e vai o 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12. Deixo 2 e vai 1. E 1 mais 1, 2. Então, 15 ao quadrado é 225. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, que é igual a 1.296 mais 225. Eu vou aproveitar esse número e somar aqui do lado. Então, mais 1.296. 5 mais 6, 11. Deixo 1 e vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Deixo 2, vai 1. 1 mais 2, 3. Mais 2, 5. E 1. Então, 1.296 mais 225, 1.521. X é igual a 1.521. Aqui, pessoal, tenho potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, x é igual. Raiz quadrada de 1.521. Bom, pessoal, como se eu fosse fatorar esse número daria uma conta grande, aqui eu não tenho espaço na lousa, então eu vou usar um bizu para tirar raiz quadrada de números grandes. Então aqui eu vou pegar os dois últimos números, e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que tenha um final igual a esse número. No caso aqui é 9. Agora eu vou pegar os dois primeiros números, e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que seja menor a esse número. Pessoal, só funciona se for menor. Se for maior, não dá. Então, 4 vezes 4 é 16. 16 é maior que 15, então tem que ser 3. 3 vezes 3 é 9. 9 é menor que 15. Então, a raiz quadrada de 1521 é 39. Ou seja, x é igual a 39 metros. Então, o comprimento da linha MP é de 39 metros. Então, agora que eu descobri o comprimento da linha MP, eu vou descobrir o comprimento da linha JP, para mim poder descobrir a diferença entre MP e JP, já que essa diferença vai ser o comprimento da linha MP menos o comprimento da linha JP. Então, vamos lá. Eu vou usar de novo o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação entre as medidas de um triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa, que aqui eu também não tenho, então eu vou chamar de y. Então, o quadrado da hipotenusa, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Aqui, o cateto B ele é 20 metros, ou seja, 20 ao quadrado. Mais o cateto C, que é 15 metros, ou seja, 15 ao quadrado. Y ao quadrado é igual. 20 ao quadrado, pessoal, é 20 vezes 20, que é 400. Então, mais 15 ao quadrado, eu já fiz aqui, é 225. Então, agora eu tenho y ao quadrado, que é igual a 400 mais 225. 400 mais 200 é 600. 625. Y é igual a 625. Aqui eu tenho como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, y é igual a raiz quadrada de 625. Eu vou usar de novo o bizu, pessoal. Então, eu pego os dois últimos números, eu vejo que número que vezes ele mesmo dá um número que tem um final igual a esse número. E aqui no caso é 5. Agora, eu vou pegar o primeiro número, eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que seja menor que esse número. Não pode ser maior. Então, 3 vezes 3 é 9. É maior que 6, então não pode ser. Tem que ser 2. E 2 vezes 2 é 4. 4 é menor que 6. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Y é igual a 25 metros. Então, o comprimento da linha JP é de 25 metros. Então, agora que eu descobri o comprimento da linha MP e JP,
eu tenho como saber a diferença entre MP e JP em metros. Já que a diferença entre MP e JP vai ser o comprimento da linha MP, que é 39, menos o comprimento da linha JP, que é 25. 9 menos 5, 4. 3 menos 2, 1. Então, pode-se concluir que a diferença em metros entre o comprimento da linha MP de Marcos e da linha JP de João, no momento em que as pipas se enroscaram, é de 14 metros. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 14. 14 metros é a alternativa A. Nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, pessoal, é um exercício de Teorema de Pitágoras. Esse foi o exercício. Um fio que estava preso entre dois postes perpendiculares ao solo, ambos com 6 metros de altura, se partiu. O pedaço maior foi esticado até o ponto A, conforme indica a figura. A distância x representada na figura mede. Então, eu tenho aqui essa distância x, que é do ponto A até esse poste. Eu quero saber quanto que mede essa distância x. Bom, aqui eu tenho duas situações. Na primeira situação, eu tenho o fio que estava preso entre dois postes perpendiculares ao solo, ambos com 6 metros de altura. Então, 6 metros. Se partiu. Então, o fio ele se partiu. Na segunda situação, eu tenho aqui o fio partido. O pedaço maior foi esticado até o ponto A, conforme indica a figura. Então aqui, o pedaço maior ele foi esticado até o ponto A. A distância x, representada na figura, mede. Então eu quero saber quanto que mede essa distância x. Observem que na primeira figura, o exercício ele me diz que desse poste até esse poste é 12 metros. Então eu vou colocar aqui. É 12 metros. E eu também tenho essa outra distância, que é do ponto A até esse outro poste, que eu vou chamar de y. Observem que x, essa distância x mais y, tem que dar 12 metros. Então, se eu descobrir a distância y, eu tenho condições de descobrir essa distância x. Bom, o poste perpendicular ao solo, ele forma um ângulo reto de 90 graus. Então aqui, observem que eu tenho um triângulo retângulo, onde do ponto A até a parte superior do poste é 10 metros, a altura do poste é 6 metros, e do ponto A até esse outro poste, eu tenho que essa distância aqui, que eu dei o nome de y. Bom, então eu posso usar o Teorema de Pitágoras. Usando o Teorema de Pitágoras, eu tenho condições de descobrir esse valor aqui de y. E sabendo o valor de y, eu tenho como descobrir o valor de x. Então, Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que eu vou chamar de A, ele é igual à soma dos quadrados dos catetos, que eu vou chamar de B e de C. Esse é o Teorema de Pitágoras. Então agora eu vou substituir as letras pelos números. E qual é a minha hipotenusa? Bom, a hipotenusa
ela é esse lado, é o lado oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa é 10 metros. No caso, eu vou dispensar o metros para facilitar. Então a hipotenusa é 10 ao quadrado, que é igual o cateto B ao quadrado. O cateto B, ele é esse lado, que é 6 metros. No caso, 6 ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. O cateto C, ele é esse lado, que eu dei o nome de Y. Então, é y ao quadrado. 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, que é igual a 6 ao quadrado. 6 ao quadrado, 36, mais y ao quadrado. 100 é igual a 36 mais y ao quadrado. 36 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 36, que é igual a y ao quadrado. 100 menos 36, 64, que é igual a y. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz. Raiz de 64 é 8. 8 é igual a y. Então, aqui eu descobri o valor de y através do Teorema de Pitágoras. Então, y vale 8 metros. Então, agora, sabendo o valor de y, eu tenho condições de descobrir o valor de x. Então, observem que x mais o valor de y tem que dar 12 metros. Então, x mais y, vou colocar de vermelho para ilustrar bem, é igual a 12. Então, através dessa equação aqui, eu tenho como descobrir o valor de x. Bom, agora eu vou substituir x mais y. Y vale 8 metros. Vou dispensar aqui o metros. Então, 8, que é igual a 12. Bom, como eu quero descobrir o x, eu vou isolar o x. Então, x é igual a 12. 8, ele está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. X é igual a 12 menos 8 é 4. Então, x é igual a 4 metros. Ou seja, o valor de x, essa distância x aqui, do ponto A até esse poste, é de 4 metros. Então, a distância x representada na figura mede. Alternativa A, 2 metros? Não. Alternativa B, 4 metros? Sim, é a alternativa B, 4 metros. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Precisa saber Teorema de Pitágoras, precisa saber equação do primeiro grau e prestar atenção no exercício, analisar as figuras para não deixar passar nenhum dado batido. Só fazer com calma, bem tranquilo, que dá tudo certo. Um exercício bem legal. Vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. 2010. Uma criança resolveu confeccionar um envelope, utilizando para isso 2 retângulos e um triângulo retângulo. As figuras 1 e 2 mostram, respectivamente, esse envelope fechado e totalmente aberto. Todas as dimensões estão em centímetros. Então, na figura 1, eu tenho aqui o envelope fechado e na figura 2 eu tenho o envelope aberto. De acordo com as figuras, pode-se dizer que a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope em centímetros quadrados será D. Então, eu quero saber a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope em centímetros quadrados. Então, eu já vou colocar aqui, quantidade mínima. Bom, para mim descobrir essa quantidade mínima de papel, eu somo esse triângulo, mais esse retângulo, mais esse retângulo. Eu vou descobrir a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope em centímetros quadrados. Bom, então vai ser a área do triângulo, vou colocar aqui a área do triângulo, mais... Observe, pessoal, que esse retângulo ele é igual a esse
retângulo. Então, eu posso transformar tudo em um retângulo. Então, eu coloco mais a área do retângulo. Aí eu vou obter a quantidade mínima de papel em centímetros quadrados. Bom, eu vou começar aqui pela área do triângulo. Então, vou colocar aqui área do triângulo Pessoal, aqui o exercício já deu, ó. A área do triângulo é 9 vezes x sobre 2. Então, eu vou colocar aqui a área do triângulo é 9 vezes x sobre 2. 9 vezes x sobre 2. Bom, então aqui a área do triângulo é 9, que é aqui, 9, vezes x sobre 2. Para mim poder resolver e descobrir a área do triângulo, eu preciso do valor de x, que aqui o 9 eu já tenho. Eu preciso descobrir o valor de x. Observem, pessoal, que aqui eu tenho um triângulo retângulo. Então eu tenho condições de descobrir o valor de x, porque aqui eu tenho 15 e 9. Se eu tenho dois valores e é um triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Então, aqui, teorema de Pitágoras. E o que diz o teorema de Pitágoras? Bom, o teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Então agora eu vou substituir aqui a hipotenusa ao quadrado. Pessoal, a hipotenusa ela é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então aqui a hipotenusa é 15. 15 ao quadrado é igual a cateto B ao quadrado. Aqui é 9. Então, 9 ao quadrado mais C ao quadrado, que aqui é x. Então, mais x ao quadrado. 15 ao quadrado. Bom, vou fazer aqui. 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25. Deixo 5. Vai o 2. 5 vezes 1, 5 mais 2, 7. 75. Deixo uma casa. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 1, 1. 5. 7 mais 5, 12. Deixo 2 e vai 1. E 1 mais 1, 2. 225. Então, 15 ao quadrado, 225. É igual a 9 ao quadrado. 9 vezes 9, que é 81. Então, 81 mais x ao quadrado. 225 é igual a 81 mais x ao quadrado. 81 está positivo, passa para o outro lado do sinal, negativo. Menos 81, que é igual a x ao quadrado. Então agora eu vou fazer 225 menos 81. Vou aproveitar essa conta aqui. Então, 225 menos 81. 5 menos 1, 4. 2 menos 8 não dá. Pego o emprestado do 2, aqui fica 1 e aqui fica 12. 12 menos 8, 4. E 1. 144. Então, 225 menos 81, 144. 144 é igual a x. Aqui tá como potência, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, raiz quadrada de 144. Pessoal, raiz quadrada de 144 é 12. Isso daí tem que estar na ponta da língua. Então, aqui é 12, que é igual a x. Ou seja, x é
12. Então agora que eu sei o valor de x, 12, eu tenho condições de descobrir a área do triângulo. Bom, eu vou apagar aqui para continuar. Então, a área do triângulo é igual a 9 vezes x, que é 12, sobre 2. A área do triângulo é igual a 9 vezes 12 sobre 2, 6. 9 vezes 6. A área do triângulo é igual a 9 vezes 6, 54. Então, 54 centímetros quadrados, que o valor que eu quero saber é em centímetros quadrados. Bom, então aqui eu descobri a área do triângulo, que é 54 centímetros quadrados. 54 centímetros quadrados. Então agora eu vou descobrir a área do retângulo para poder saber qual que é a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope em centímetros quadrados. Bom, a área do retângulo, vou fazer de preto aqui, pessoal. A área do retângulo observem aqui que esse retângulo ele é igual a esse retângulo. Então eu posso transformar tudo em apenas um retângulo. Então eu vou colocar aqui. Vou fazer um retângulo para facilitar. Onde eu tenho aqui os dois retângulos. Bom, como esses retângulos são idênticos, eu posso somar 14 mais 14, que é a altura desse retângulo e a altura desse retângulo. Eu vou ter 28, que é a altura desse retângulo. E aqui, a base desse retângulo é 15 aqui, ó. Então, a base é 15. Pessoal, a área do retângulo. A área do retângulo, aqui, ó. A área do retângulo ela é base vezes altura. Então, a área do retângulo, a base é 15. Então, aqui, 15 vezes a altura, que é 28. 15 vezes 28. A área do retângulo é igual. 15 vezes 28 eu vou fazer aqui, ó. 15 vezes 28. 8 vezes 5, 40. Deixa o 0, vai o 4. 8 vezes 1, 8. Mais 4, 12. Deixa uma casa. 2 vezes 5, 10. Deixa o 0, vai 1. 2 vezes 1, 2. Mais 1, 3. 0. 2 mais 0, 2. E 1 mais 3, 4. 420. Ou seja, a área do retângulo é de 420 centímetros quadrados. Então eu vou substituir aqui 420 centímetros quadrados. Então agora que eu sei qual que é a área do triângulo e a área do retângulo, eu tenho condições de descobrir a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope em centímetros quadrados. Bom, eu vou somar aqui 54 mais 420. Então, 4 mais 0, 4. 5 mais 2, 7. E o 4. Então, 474 centímetros quadrados é a quantidade mínima de papel utilizada em um envelope. E aqui em centímetros quadrados. Vamos olhar as alternativas. Alternativa A, 416? Não. Alternativa B, 450? Não. Alternativa C, 474? 474 é a alternativa C. Bom, nível de dificuldade ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, precisa saber a área do triângulo,
precisa saber Teorema de Pitágoras e precisa saber a área do retângulo. Esse é o nível de dificuldade. Bom, esse foi o exercício. Eu vou apagar. Entre dois postes de madeira foi colocada uma viga de cimento, com 5 metros de comprimento, conforme indica a figura. Sabendo-se que a diferença entre as alturas dos postes é 3/5 do comprimento da viga, então a distância x entre eles em metros é. Bom, aqui o que eu quero saber é essa distância x, que é a distância entre os dois postes. Então, eu vou colocar aqui. Distância x, que é o que eu quero saber. Vamos analisar aqui a figura. Observem, pessoal, que se eu traçar uma reta esse pedaço de poste aqui, ele é exatamente a diferença entre as alturas do poste maior e do poste menor. Então aqui é a diferença. E aqui está dizendo, sabendo-se que a diferença entre as alturas dos postes é 3/5, então eu vou colocar aqui, diferença é 3/5 do comprimento da viga. E o comprimento aqui da viga é de 5 metros. Então é 3/5 de 5 metros. Diferença é igual. 3/5 de 5 metros, aqui eu corto 5, 3 metros. Então, a diferença entre as alturas dos postes é de 3 metros. Então eu vou colocar aqui 3 metros. Bom, observem aqui, pessoal, que eu tenho um triângulo retângulo. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo. E também observem que essa distância x aqui, a distância entre os dois postes, ela é exatamente essa distância aqui. Então, eu tenho um triângulo retângulo, onde eu tenho esse valor, eu tenho esse valor e eu tenho x, que é o que eu quero saber. Então, eu posso usar o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor de x. Então, aqui, Teorema de Pitágoras. E o que diz o Teorema de Pitágoras? O Teorema de Pitágoras, ele diz que em uma relação do triângulo retângulo, o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Bom, então vamos substituir aqui os valores. Quadrado da hipotenusa. A hipotenusa, ela é sempre o lado oposto ao ângulo reto. Então a hipotenusa é aqui 5. 5 ao quadrado, que é igual ao cateto B ao quadrado. O cateto B está aqui, então é 3. 3 ao quadrado, mais o cateto C ao quadrado. O cateto C é aqui, o x, que é o que eu quero saber. X ao quadrado. Então aqui eu tenho condições de descobrir o valor de x através do Teorema de Pitágoras. Bom, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, é igual a 3 ao quadrado, 3 vezes 3, 9, mais x ao quadrado. 25 é igual a 9 mais x ao quadrado. O 9 ele está positivo, passa por outro lado do sinal, negativo. Menos 9, que é igual a x ao quadrado, que é o que eu quero saber. Bom, 25 menos 9. 25 menos 9, 16. É igual a x. Aqui está como potência ao quadrado, passa por outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, raiz
quadrada de 16 é igual a x. Pessoal, raiz quadrada de 16 é 4. Então, 4 é igual a x, ou seja, 4 metros. Ou seja, o valor de x aqui vale 4 metros. Ou essa distância x, né? A distância entre os dois postes é 4 metros de distância. Vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, 2. Não. Alternativa B, 2,5. Não. Alternativa C, 3. Não. Alternativa D, 3,5. Também não. Alternativa E, 4. 4 é a alternativa E. Bom, nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é Teorema de Pitágoras. Sempre bom também saber trabalhar com fração, né? E Teorema de Pitágoras. Pessoal, é muito importante ter Teorema de Pitágoras na ponta da língua, que cai em vários exercícios. Esse foi o exercício. Eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. Vamos lá. Dois carros partem no mesmo instante das cidades Campo Verde e Porto Grande com destino à Vitória do Sul pelo caminho mais curto. Então aqui eu tenho uma representação que mostra o carro 1 e o carro 2. O carro 1 partindo de Campo Verde com destino à Vitória do Sul e o carro 2 partindo de Porto Grande com destino à Vitória do Sul. Considerando que eles mantêm a mesma velocidade, é correto afirmar que o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino são, respectivamente. Então, eu quero saber o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino. É o que eu quero saber. Bom, observem aqui que eu tenho dois triângulos retângulos. E aqui eu tenho que ir de Campo Verde até Vitória do Sul, é a distância que o carro vai ter que percorrer, e eu consigo descobrir essa distância porque ela é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Eu consigo descobrir através do Teorema de Pitágoras, já que eu tenho esses outros dois valores, de 60 km e 25 km. Então eu vou fazer aqui o carro 1. Então, o Teorema de Pitágoras, ele diz que o quadrado da hipotenusa, que como eu não tenho aqui, eu vou chamar de x. Então, x ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Aqui o cateto B é os 60 km, então 60 ao quadrado, mais o cateto C, que é 25 km, então 25 ao quadrado. Então x ao quadrado é igual a 60 ao quadrado, 60 vezes 60. Então eu posso fazer 6 vezes 3, que é 36, e adiciono 2 zeros. 1, 2, 3.600. Mais 25 ao quadrado, ou 25 vezes 25. Bom, 5 vezes 5, 25. Deixo 5 e vai o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 12 vezes 5, 10, deixo 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 5, 2 mais 0, 2, 1 mais 5, 6. 625. Então, mais 625. X é igual a 3.600 mais 625, eu vou aproveitar esse valor aqui. Então, 625 mais 3.600. 5 mais 0, 5. 2 mais 0, 2. 6 mais 6, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 3, 4. Então, 3.600 mais 625, 4.225. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, x é igual
A raiz quadrada de 4.225. Bom, pessoal, como esse é um número bem alto e se eu fosse fatorar, daria uma conta grande, eu não tenho espaço aqui, eu vou ensinar um bizu aqui. Então, eu vou pegar os dois últimos números e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que tenha o final igual ao final desse número, que no caso é o 5. E agora eu vou pegar os dois primeiros números, eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá igual ou mais próximo a esse número. Bom, o 7 seria 7 vezes 7, que daria 49, e como tem que ser sempre menor, então é o 6. Ou seja, x é igual a raiz quadrada de 4.225 é 65. Então, a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou a distância que o cálculo vai ter que percorrer de Campo Verde até Vitória do Sul, é de 65 quilômetros. Então agora eu tenho aqui essa distância, que é de Porto Grande até Vitória do Sul. Eu consigo descobrir essa distância através do Teorema de Pitágoras, já que eu tenho que esse lado ele é exatamente a hipotenusa desse triângulo retângulo, ou o lado oposto ao ângulo reto. Eu tenho condições de descobrir isso porque eu tenho também esses outros dois valores de 27 km e 36 km. Então eu vou apagar aqui para a gente continuar. Vou fazer aqui o carro 2. Então, o Teorema de Pitágoras ele diz que o quadrado da hipotenusa, que eu não tenho aqui, então eu vou chamar de y, é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C. Aqui o meu cateto B é 36 km, então 36 ao quadrado, mais o cateto C, que é 27 km, ou 27 ao quadrado. Então, y ao quadrado é igual a 36 ao quadrado, eu vou fazer aqui do lado. 36 vezes 36. 6 vezes 6, 36. Deixo 6 e vai o 3. 6 vezes 3, 18. Mais 3, 21. 3 vezes 6, 18. Deixo 8 e vai 1. 3 vezes 3, 9. Mais 1, 10. 6. 1 mais 8, 9. 2 mais 0, 2 e 1. 1296. Então, 36 ao quadrado, 1296. Mais 27 ao quadrado, ou 27 vezes 27. Bom, eu vou apagar aqui. Fazer aqui do lado. 27 vezes 27. 7 vezes 7, 49. Deixo 9, vai 4. 7 vezes 2, 14. Mais 4, 18. 2 vezes 7, 14. Deixo 4 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. 9. 8 mais 4, 12. Deixo 2 e vai 1. Mais 1, 2. Mais 5, 7. 729. Então, 27 ao quadrado é 729. Então, y é igual a 1296 mais 729. Eu vou fazer a conta aqui do lado, aproveitando esse número. Então, 729 mais 1296. Bom, 9 mais 6 é 15, deixo 5, vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais 9, 12. Deixo 2 e vai 1. 1 mais 7, 8. 8 mais 2, 10. Deixo 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. 2025. Então, 1296 mais 729, 2025. Aqui está como potência quadrada, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Então, y é igual a raiz quadrada de 2025. Como também é um número alto e eu não tenho mais espaço aqui na lousa, eu vou usar esse bizu. Então aqui de novo, eu vou pegar os dois últimos números e eu vou ver que número que vezes ele mesmo dá um número que tem um final igual a esse número.
que aqui no caso é 5. Agora eu vou pegar os dois primeiros números e eu vejo que número que vezes ele mesmo dá um número igual ou próximo a esse número. 5 vezes 5 daria 25. Então, como tem que ser sempre menor, aqui é 4. Então, a raiz quadrada de 2025 é 45. Ou seja, a hipotenusa desse triângulo retângulo é 45. Ou 45 quilômetros. É a distância que o carro 2 vai ter que percorrer de Porto Grande até Vitória do Sul. Se eu quero saber o carro que chegará primeiro e a distância que o outro carro estará nesse momento da cidade de destino, o carro que chegará primeiro vai ser o carro que terá que percorrer menos quilômetros, que no caso aqui é o carro 2, que vai ter que percorrer 45 quilômetros. Então o carro que chegará primeiro é o carro 2, e a distância que o carro 1 estará da cidade de destino vai ser os 65 quilômetros que ele tem que percorrer, menos os 45 quilômetros que o carro 2 tem que percorrer. Então, 5 menos 5, 0. 6 menos 4, 2. Ou seja, 20 quilômetros é a distância que o carro 1 vai estar da cidade de destino. Bom, vamos olhar aqui as alternativas. Alternativa A, carro 2 e 24 km? Não. Alternativa B, carro 2 e 22 km? Não. Alternativa C, carro 1 e 20 km? Não. Alternativa D, carro 1 e 22 km? Também não. Alternativa E, carro 2 e 20 km? Carro 2 e 20 km é a alternativa E. Nível de dificuldade, ou o que você precisa saber para resolver o exercício. Bom, é um exercício de Teorema de Pitágoras, só precisa saber resolver o Teorema de Pitágoras. Esse foi o exercício, eu vou apagar aqui e a gente já vai para o próximo. A tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo, cuja diagonal mede aproximadamente 6 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3 sobre 4, seu perímetro é aproximadamente igual a... Bom, pessoal, eu quero saber qual é o perímetro da tela desse televisor. É o que eu quero saber. Então, pessoal, o perímetro ele é a soma de todos os lados de uma figura plana. No enunciado está dizendo que a tela de um televisor de 40 polegadas é plana e no formato de um retângulo. Então aqui eu tenho a tela desse televisor, plana e no formato de um retângulo. Está dizendo que cuja diagonal mede aproximadamente 100 centímetros. Então eu tenho a diagonal que mede 100 centímetros. Sabendo que a razão entre as medidas de dois lados dessa tela plana é igual a 3/4, então, pessoal, a razão entre dois lados dessa tela é de 3/4. Isso significa que dois lados dessa tela são proporcionais, e essa proporção é de 3/4. Então aqui, pessoal, eu vou adicionar uma constante k, já que eles são proporcionais. Então, este lado é 3 vezes a constante k, e esse lado é 4 vezes a constante k, já que eles são proporcionais e a proporção é de 3/4. Observe, pessoal, que quando eu dividir na diagonal e aqui,
formou um triângulo retângulo, onde eu tenho aqui o ângulo reto. E onde o lado oposto ao ângulo reto, ou seja, a hipotenusa, mede 100 centímetros, eu tenho esse cateto que é 4K e esse cateto que é 3K. Então, pessoal, eu consigo utilizar o Teorema de Pitágoras para descobrir o valor de K, ou a constante. Sabendo o valor da constante, eu tenho como descobrir o valor dos lados, e sabendo o valor dos lados, eu tenho condições de descobrir o perímetro, que é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então aqui, pessoal, Teorema de Pitágoras, que é quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos B e C, onde a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, que é 100 centímetros. Então, 100 elevado ao quadrado é igual ao cateto B elevado ao quadrado, que é 4K, entre parênteses elevado ao quadrado. Por quê, pessoal? A potência elevada ao quadrado, ela é referente ao 4 e à constante K. Então, eu coloco entre parênteses. Mais C elevado ao quadrado, o cateto C, que é 3K. Então, novamente, eu coloco 3K. Coloco entre parênteses e elevado ao quadrado. 100 elevado ao quadrado, 100 vezes 100, que é 10.000. É igual, abre parênteses, 4K, fecha parênteses, elevado ao quadrado. Novamente, que nem eu falei, é referente ao 4 e à constante K. Então, 4 elevado ao quadrado é 16 vezes a constante K elevado ao quadrado, K ao quadrado. Mais, abre parênteses, 3K, fecha parênteses, elevado ao quadrado. 3 elevado ao quadrado, 9 vezes K elevado ao quadrado, K ao quadrado. Então, 10.000 é igual a 16K ao quadrado mais 9K ao quadrado é 25K ao quadrado. Então, 10.000 é igual a K elevado ao quadrado. O 25 está multiplicando, passa para o outro lado do sinal dividido, sobre 25. 10.000 dividido por 25 é igual a K ao quadrado. Aqui, pessoal, para facilitar, eu posso fazer 100 dividido por 25, que é 4. 4 vezes 25 é 100. Então, eu coloco 4, seguido de 2 zeros. 2 zeros. 10.000 dividido por 25, 400. Que é igual a K. O potência quadrada aqui está como potência elevado ao quadrado, passa para o outro lado do sinal como raiz quadrada. Raiz quadrada de 400 é igual a K. Raiz quadrada de 400 é 20, que é igual a K. Ou seja, pessoal, o valor da constante K é 20. Então, agora, eu sei que este lado mede 4 vezes a constante K. Então, é 4 vezes 20, que é 80. 80 centímetros, já que aqui eu utilizei 100 centímetros. Os valores são em centímetros. E este lado mede 3K, que é 3 vezes a constante K, 20. 3 vezes 20, 60, também em centímetros. Então, pessoal, eu quero saber o perímetro dessa tela desse televisor. O perímetro, novamente, é a soma de todos os lados de uma figura plana. Então, é este lado, mais este lado, mais este lado, mais este lado. Como aqui a figura plana é um retângulo, esse lado é igual a esse lado e esse lado é igual a esse lado. Então, pessoal, para calcular o perímetro, eu posso fazer 2 vezes esse lado mais 2 vezes esse lado. Então, aqui o perímetro
dessa tela vai ser igual a 2 vezes esse lado que mede 80 centímetros, mais 2 vezes este lado que mede 60 centímetros. Perímetro é igual a 2 vezes 80, 160, mais 2 vezes 60, 120. Perímetro é igual a 160 mais 120, 280 centímetros. Ou seja, seu perímetro é aproximadamente igual a 280 centímetros. Vamos agora analisar as alternativas. Alternativa A, 300 centímetros. Não. Alternativa B, 320 centímetros. Também não. Alternativa C, 310 centímetros. Não. Alternativa D, 280 centímetros. 280 centímetros. A alternativa correta é a alternativa D. Bom, pessoal, esta questão é uma questão de geometria plana perímetro, onde eu utilizei aqui um teorema de Pitágoras. Essa foi a questão.